Olá, o meu nome é Andreia Cardoso, faço parte da MCI há 6 anos e estou aqui para vos dar uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo. Mas ainda em relação à minha apresentação, gostava-vos de dizer que eu, para além de servir em muitos ministérios desta casa, eu também sou responsável pelo Ministério das Crianças. E estamos aqui realmente para vos dar uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, para nós podermos alcançar o melhor de Deus neste tempo de dificuldades. Então é importante nós percebermos, antes de falarmos da palavra, percebermos o que é, como é que nós podemos vencer o desânimo, vencer o desespero. É importante nós sabermos principalmente e primeiramente o que é o desânimo, o que é o desespero. Então o desânimo é a falta de força, a falta de coragem, é a apatia da alma. O desespero é um sentimento de angústia, de descrença, de desesperança. É o estado comum das nossas emoções em situações de crise, situações que fogem ao nosso controle, situações que nos trazem ansiedade e inquietação pelo futuro. Naturalmente, nesta fase de pandemia, temos a tendência de nos sentir assim, desesperados, desanimados, pois estamos também influenciados por tudo aquilo que nos rodeia, pelas notícias do mundo, pela incerteza de como é que vai terminar esta situação, como é que vamos estar quando esta situação terminar. Mas hoje vamos falar de como é que nós podemos vencer este desânimo e este desespero com prática em testemunhos da Bíblia. A Bíblia, que é a palavra de Deus que se materializa para nos dar orientações para a nossa vida, de quem nós somos e para nos dar instruções sobre a nossa conduta. Mas antes de lermos a palavra, podemos dar aqui alguns exemplos de homens da Bíblia que se encontraram também desanimados e desesperados na sua altura. E isso também é importante para nós percebermos que até mesmo profetas e homens usados por Deus também se sentiram como nós provavelmente nos estamos a sentir hoje. E vamos ver que todos eles têm em comum uma coisa: eles todos confiaram em Deus e viram a sua grandeza. Temos o exemplo de Elias, o homem de ferro do Antigo Testamento. Tornou-se tão desanimado que se sentou debaixo de um zimbro, uma árvore, e orou para morrer. Vemos isso em 1 Reis 19, versículos 3 e 4. Em Marcos 8,12, até mesmo o próprio Jesus muitas vezes suspirou profundamente dentro do seu espírito. O Paulo teve muitas experiências difíceis na Ásia e, de acordo com a segunda carta a Coríntios, capítulo 1, versículo 8, ele disse: até da vida desesperamos. A palavra desespero significa estar em uma perda total. Em outras palavras, a situação de Paulo parecia tão desesperado que ele não via nenhuma saída senão a morte. Então vos pedi agora que abrissem em Salmos 77 para nós darmos início à leitura da palavra. Então em Salmos 77 diz assim: clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava, a minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbava, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes, estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei à lembrança ao meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não me tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse: isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrei-me, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Os céus retumbaram, as tuas flechas correram de uma parte para outra. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares e os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho e as tuas veredas. Pelas grandes águas e as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como um rebanho, pela mão de Moisés e de Araão.
E esta é a palavra de Deus. E nós podemos ver aqui neste salmo, realmente podemos dividi-lo em duas partes. A primeira parte em que realmente o salmista se sentia desamparado, se sentia desanimado, desesperado, e a segunda parte em que ele verdadeiramente conseguiu olhar para Deus e venceu esse desânimo. E vamos então aprender com o salmista como é que ele o fez. Então nós vemos aqui realmente que o salmista estava depressivo. E o que é isto? Ele sentiu-se esquecido, ele sentiu-se abandonado por Deus. Ele não conseguia dormir, ele não conseguia articular os seus pensamentos devido à sua exaustão emocional. E tantas vezes nós nos sentimos assim hoje. Ele estava cansado o tempo todo, ele vivia com a cabeça no passado. Ele lembrava-se de quando tinha sido feliz, tinha uma música no coração, mas não mais. Ele não conseguia voltar para lá, não importava o que ele tentava. Então ele vivia com a mente no passado. Ele não conseguia olhar para o futuro, ele não tinha sonhos, ele não tinha ambições, ele não tinha objetivos. Ele ficou tão deprimido que ele próprio começou a questionar a Deus. Será que Deus rejeitou o seu povo? Será que Deus não se importa? Será que Deus perdeu a compaixão? Estas são perguntas penetrantes e frequentes, mas as perguntas do salmista quando se via em desespero. Ele não chegou a tal situação do dia para a noite. Existe sempre uma progressão de tais experiências emocionais. Então o desespero começa com uma decepção, desilusão, frustração, desgosto. E tudo estas sensações são, quando não são tratadas de forma construtiva, elas levam então ao desespero. Então nós concluímos aqui que a decepção é o pai do desespero. Então alguns de nós podem estar como o salmista, como já vimos, e questionam-se a Deus. Será que Deus não nos deixou sem ajuda no nosso tempo de angústia? Mas o salmista teve uma visão grandiosa. Ele teve uma visão que o salvou do seu desespero. E vemos isso no versículo 10. Isto é a minha aflição, enfermidade minha, diz ele. E ele reconheceu que o problema não era de Deus, mas o problema era dele. Ele, em 4 vezes, nos versículos 10 e 11, ele diz eu. Ele viu as suas dúvidas, ele viu que as suas dúvidas eram devido à sua própria fraqueza, ao seu estado emocional. E não à negligência de Deus, não ao abandono de Deus. Foi neste momento que ele decidiu fazer algo em relação ao seu problema. E é aqui que nós podemos vencer o nosso desânimo e vencer o nosso desespero. Foi aqui que ele tomou parte da ação. Ele teve consciência de quem era, de como estava e de como deveria estar. Ele deixou de pensar em si para passar a pensar em Deus. E isto é muito significativo. Nós não somos vítimas indefesas das nossas emoções. Nós não temos que ser sequestrados pela nossa atitude. Nós devemos de agir. Os nossos pensamentos governam o nosso humor, pois se pensarmos corretamente vamos nos sentir bem. Então a maioria das depressões surge com um pensamento errado e nós, dentro de nós, temos nós o poder de mudar e controlar os nossos pensamentos. Se nós não dominarmos as nossas emoções, elas vão dominar-nos a nós. Então agora vamos à segunda parte deste salmo. Como é que nós podemos lidar com o desânimo e com o desespero? Primeiro, concentramo-nos na grandeza de Deus. Ele diz lá no versículo 11 e 12: Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Então ele meditou, ele dedicou, ele estudou, ele lembrou aquilo que Deus já tinha feito. E nós hoje podemos ver que existem imensas circunstâncias que nos vão decepcionar, que nos vão levar ao desespero. Mas essas circunstâncias são menos favoráveis à desilusão se permanecermos no estudo da Bíblia, se permanecermos no conhecimento melhor do Senhor. Observando a grandeza de Deus, observando o seu amor, o seu perdão. Então, devemos nos concentrar na maneira como Deus agiu no passado. Vai nos dar confiança de que Ele vai fazer isso de novo. Em Hebreus 13, 8, diz assim: Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. A segunda atitude que nós temos que ter, e como este salmista teve, continuamente dar graças a Deus pela sua grandeza. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz assim: Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as circunstâncias. Isto é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo. Então isto é realmente aquilo que Deus quer de nós.
e aquilo que aconteceu ao salmista quando ele se concentrou naquilo que Deus tinha feito no passado e ele começou a cantar e a louvar a Deus pela sua grandeza. E nós não devemos nós não devemos encontrar a nossa alegria no nosso sucesso, mas no sucesso que Deus nos dá. Se encontrarmos a nossa alegria nas nossas realizações, então quando falharmos ou quando não tivermos sucesso ao nível do que pensamos que devíamos ter, ficamos abalados, ficamos tristes, nos movemos na direção do desespero. Então a nossa alegria não pode vir das coisas materiais, das realizações, mas deve vir da pessoa de Jesus Cristo. Devemos aprender a ser felizes com Deus. E a terceira atitude que nós devemos de ter e tiramos aqui deste salmo é considerar as obras de Deus no passado. Vemos aqui no versículo 19 e 20. Pelo mar foi o teu caminho e as tuas veredas, pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Então nós devemos olhar para aquilo que Deus já fez, para os milagres que Deus já fez, pois Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então se Deus fez milagres, fez coisas grandiosas no passado, Ele é o mesmo que tem o poder para fazer coisas grandiosas ainda hoje. Podemos olhar como, por exemplo, para a vida de José. José era o filho preferido de Jacó, era o filho da velhice da mulher que Jacó mais amava, a Raquel. E Jacó lhe deu uma túnica especial e tudo isto fez com que José fosse odiado pelos seus irmãos. José é vendido como escravo pelos seus irmãos. Depois, no Egito, Deus fez de José um homem bem-sucedido como escravo de Potifar. E a mulher de Potifar armou uma cilada para que José cometesse uma maldade. Mas para que José não cometesse essa maldade, José foi preso injustamente por um crime que ele não cometeu. Dentro da prisão, José foi levantado como encarregado dos presos e era ele quem mandava em tudo aquilo que se fazia. E José tinha um dom que Deus lhe tinha dado de revelar os sonhos. Então o faraó um dia teve uns sonhos e não havia ninguém naquela terra que pudesse desvendar aqueles sonhos. Então se lembraram que José, que estava preso, era o homem que podia desvendar aqueles sonhos. Então levaram José à presença do governador do Egito. Então José foi desvendar o significado dos sonhos do faraó e isso agradou ao faraó. E colocou José como governador do Egito. Podemos ver em Gênesis 41, do versículo 37 ao 41. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse Faraó a José: vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E aqui José, podemos ter a história de José como uma peça fundamental para a nossa vida hoje. José certamente teve várias desilusões. Ao longo da sua vida foi rejeitado pelos irmãos, foi vendido como escravo, foi preso indevidamente e isto são situações que certamente trouxeram mágoa, tristeza, desilusão, poderiam ter levado ao esgotamento e ao desânimo. Mas o que é que José fez? Como é que ele agiu? Como é que ele se posicionou? Ele manteve-se fiel ao seu caráter e manteve a sua fé em Deus. Praticou a grandiosa capacidade do perdão. José sabia que Deus estava com ele e Deus honrou a sua fidelidade. José é um dos maiores exemplos da fidelidade de Deus. Podemos nos lembrar também, aqui de Elias, já falámos, lembrar-nos de como o profeta foi alimentado durante toda a seca com uma pequena quantidade de refeição, de uma panela de uma viúva, em 1 Reis 17, 8, 15. Podemos nos lembrar da vida de Jesus, como a vida de Jesus foi poupada, de tantos outros meninos, de bebés da sua idade que foram mortos e que ele foi salvo. Lembrar-nos também que a vida de Paulo foi poupada diversas vezes para que o Evangelho pudesse seguir adiante. Deus nunca falhou. E o que é que nos faz pensar que Ele vai falhar no nosso caso? Deus não falhará. E para concluirmos, muitas vezes Deus está a trabalhar.
mas nós não vimos que Deus está a trabalhar na nossa vida, nós não vimos o seu agir. Tantas vezes nos sentimos em silêncio, mas sabemos que Ele está a trabalhar, porque Deus é aquele que nunca descansa. Ele nunca nos deixa nem nunca nos desamparará. Então, para nós concluirmos esta nossa palavra, nós podemos ver aqui como é que nós podemos vencer o desânimo e o desespero. Fazemos como este salmista, concentramos-nos na grandeza de Deus, damos consistentemente graças a Deus pela sua grandeza, pelo seu amor e consideramos as suas obras passadas, pois tudo aquilo que Deus fez no passado Ele poderá fazer hoje e fará sempre. Deus é um Deus de fidelidade, de promessas, de presença constante, de grandezas. E Deus nos deixa aqui uma última mensagem. Em Josué, capítulo 1, versículo 9, Deus disse: Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado nem tenha medo, porque eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde for. Então esta realmente é a promessa de Deus para nós e que nós devemos guardar no nosso coração. Então, se tu hoje te sentes desanimado, desesperado, posiciona-te, coloca-te em ação, deixa de olhar para ti e coloca os teus olhos em Deus, pois Deus é aquele que está contigo e não deixa que nada te falte, e é Ele que irá suprir todas as tuas necessidades. Amém? Um dia abençoado.